Nos episódios passados, a gente falou sobre o surgimento da moeda em vários lugares do mundo durante a Antiguidade, lembra? Pra gente continuar nessa nossa jornada pelo mundo, pelo passado, pelo tempo, pelo dinheiro, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a história, ela não acontece de maneira linear, contínua, de uma maneira lógica. Não. Ela é humana. E sendo humana, várias coisas, vários fatores influenciam e a gente às vezes não consegue acompanhar essa jornada e entender esses reais motivos. Se seguirmos a lógica, durante a Idade Média, o uso das moedas seria maior que na Antiguidade. Acontece, meu amigo, que a história não é lógica. E por isso, vários fatores influenciam a sua jornada, que muitas vezes a gente não entende e às vezes fica difícil de acompanhar. Eu tô falando isso porque naquela transição entre Idade Antiga e Idade Média, as pessoas vão começar a ir morar no campo, vai ter uma ruralização. E é dividida em pequenas regiões, afastadas umas das outras. Então, estando dentro de uma região, as pessoas não tinham a necessidade de sair dali para ir para outro lugar. Elas ficavam fechadas naquela comunidade. É por isso que o uso das moedas ficou restrito a algumas pessoas, alguns nobres, poucos comerciantes que se aventuravam aí de um lugar para o outro, mas dentro daquele território que a gente chama de feudo, as pessoas usavam aquilo que a gente já falou, o escambo. Eles produziam tudo o que precisavam e acabavam dividindo entre si. Além disso, como essas moedas circulavam só dentro do feudo, elas tinham a carinha do senhor feudal, do líder da região, estampada nelas. Elas só valiam, de fato, ali dentro. Cada feudo, cada comunidade dessas tinha sua própria moeda. E é interessante a gente perceber também que as moedas nesse momento, elas não tinham o valor do metal em si, tinham um valor representativo. As moedas representavam um valor específico em tesouro. Depois de um tempo, as cidades se desenvolvem de novo e as pessoas começam a sair dos feudos para ir vender o que sobra da sua produção nessas cidades. Então o comércio reativa e esses comerciantes passam a viajar longas distâncias levando mercadoria de um lado para o outro. É aí que as moedas voltam a circular. Nessas cidades, as feiras começaram a se tornar bastante populares. E aí, os comerciantes vinham de várias regiões da Europa, de vários feudos diferentes, fazer trocas nessas feiras. O que acontece? Moedas diferentes. Aí uns caras pensam assim, posso ganhar dinheiro com isso. E aí eles fazem umas bancas na feira e a função deles é trocar a moeda. Pegar a moeda que vem de fora e entregar para esse comerciante a moeda local para ele poder fazer seu comércio. Essas bancas se desenvolvem, começam também a guardar o dinheiro dos comerciantes para que eles não precisem viajar levando suas fortunas e, adivinha, se tornam os primeiros bancos da Europa. Com essas trocas de moedas pelos bancos, estava surgindo na Europa uma padronização monetária. Agora todo mundo usava moeda para fazer seu comércio. Mas eu falei na Europa e isso é importante. Sabe por que é importante? Porque bem nessa época, os europeus começam a ir fazer comércio com o restante do mundo. Lembra? Naquela época que a gente chama de grandes navegações. Quando eles chegam na África, quando eles chegam na América, quando eles chegam na Ásia, as pessoas lá não usam mesmo uma padronização monetária que eles. E aí, eles se adaptam para fazer comércio de acordo com o local. Lembra aquela história de conchas com valor simbólico que valiam como moeda? Teve uma galera da Inglaterra que encheu seus navios de conchas e foi para a costa africana para fazer comércio. Na China, a jade era mais valiosa que o ouro. Adivinha? Comércio em jade. Aqui na América, os astecas não reconheciam o ouro como uma riqueza, e sim como um ornamento. E isso foi bem vantajoso para os espanhóis. Isso sem contar o escambo que novamente vai ser utilizado dessa vez pelos portugueses quando eles chegam aqui no Brasil para comercializar com os indígenas. Eu acho que você já conhece essa história, né? E só depois que esses mundos tão diferentes começaram a se conhecer, claro, uns começaram a dominar culturalmente os outros, é que o ouro foi estabelecido como padrão de riqueza, como a moeda padrão para o comércio. Ok, mas em que momento a gente deixa de usar o ouro e começa a usar aquele pedaço de papel como transação comercial, como dinheiro? Quem foi que disse que um pedaço de papel vale aquilo que a gente diz que ele vale? Já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder o próximo episódio de Dinheiro na História e deixa o like pra gente também. Beijo pra vocês! Trator é uma coisa louca. Porque não existe trator em Florianópolis, né? E de repente aqui a gente andando na rua, um trator na rua junto com a gente. É muito lindo isso.